Hoje continuaremos o estudo que começamos a semana passada, concluindo as palavras paulinas da segunda carta aos Efésios 4, do versículo 7 ao versículo 9. E o tema é o mesmo: praticando a unidade como família e igreja. Nós precisamos estar vivenciando a graça de Cristo em todos os momentos da nossa vida. Paulo escreveu os 3 primeiros capítulos da sua carta aos Efésios, expondo teologicamente os rudimentos da igreja, mostrando que Cristo fundou uma igreja misturada, que agora abrigava tanto os judeus convertidos, como também os gentios. Uma igreja vivendo sob a vida, a obra, a visão de Cristo, buscando os pecadores para serem salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, preservando a sua identidade cristocêntrica. Em Efésios 4, 1 a 6, que nós vimos na semana passada, Paulo nos exortou para que pudéssemos viver a nossa vida de maneira digna, à semelhança de Jesus, sendo motivados a cada dia pela nova vida que recebemos em Cristo Jesus, quando depositamos a nossa fé nele. Dessa forma, buscarmos a cada dia a unidade na igreja, como corpo de Cristo. Paulo enfatizou a importância da humildade, da mansidão, da paciência, bem como a necessidade de termos no nosso dia a dia, no nosso viver, na família, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida, atitudes que preservem essa unidade que começa entre a nossa vida e a vida com Deus, com o Espírito Santo do Senhor, preservando a paz a partir do nosso próprio coração. Paulo tem um objetivo: considerar a nossa vida em relação aos propósitos de Deus para o nosso bem viver hoje e no futuro. Então, cada um de nós precisa individualmente escolher como viver a nossa vida. Eu posso escolher viver a minha vida dentro dos propósitos de Deus, buscando conhecer mais o amor de Deus, buscando conhecer mais a palavra de Deus, ou eu posso simplesmente ser levado pela vida e ser levado pelo próprio diabo, que nos leva para longe de Deus e longe de vivermos o dia a dia glorificando o nome de Deus pelo nosso viver diário. Nos versículos agora 4 a 16, o apóstolo mostra que Cristo, ao fundar a sua igreja, ele a fundou para que ela possa refletir a beleza do caráter de Deus. Preocupou-se em capacitá-la para realizar os propósitos de Deus em relação a si mesma e à salvação daqueles que estão ao seu redor. Nesses versículos que nós estamos estudando, Paulo vai ensinar que, segundo a sua soberania, segundo a graça de Deus em nossa vida, nós precisamos procurar manter comunhão, harmonia, capacidade como igreja, como membro, para realizarmos o propósito de Deus na nossa vida e o propósito de Deus na nossa igreja. Assim, através da própria obra do Espírito Santo, não apenas ele nos chama para nós fazermos parte de uma comunidade, mas ele nos chama para que nós recebamos dons quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, concedendo a cada um de nós. E não há ninguém que esteja aqui presente, não há ninguém que seja crente que esteja na sua casa, não há ninguém que em algum momento da sua vida entregou a sua vida a Jesus, que não tenha recebido dom espiritual para vivenciar a graça de Cristo e glorificar ao Senhor com a sua própria vida. Agora é interessante que Deus, no texto que nós lemos, ele olha para a igreja e ele dá a cada crente diversidade de dons. E esses dons precisam, na harmonização do corpo,
na unidade do corpo, servirem para a edificação da própria igreja. Quando a gente usa a expressão a glória da igreja de Cristo, porque a igreja é de Cristo, estamos nos referindo à beleza, à honra, à majestade de vivermos sob o domínio, orientação daquele que é o Senhor da nossa vida, tendo o propósito de cumprir a missão da própria igreja. É o Cristo que morreu na cruz do Calvário, é o Cristo que ressuscitou, é o Cristo que ascendeu, mas é o Cristo que olha para aquele povo que formaria a sua igreja naquele tempo, nos tempos passados, no tempo presente, e Ele olha para cada um de nós, e quando recebemos a Jesus, Ele nos capacita com dons que devem ser utilizados para a glorificação do nome do próprio Pai. Então, como corpo de Cristo, como crentes, a partir do nosso viver diário, nós precisamos, através das nossas ações, através das nossas decisões pessoais, através da nossa vida comunitária no corpo de Cristo, testemunharmos da graça que recebemos e dessa forma glorificarmos ao nosso Deus. Então, como corpo de Cristo, nós buscamos a cada dia desafios, e o maior desafio da nossa vida é estarmos plenamente vivendo no altar do Senhor e refletindo a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, a forma de viver, de ver e sentir a vontade de Deus que Cristo teve, fazendo da pessoa de Cristo aquela que há de direcionar os nossos passos pela obra do Espírito Santo. Então, cada membro é templo do Espírito Santo, e sua vida naturalmente precisa estar anunciando como Deus tem transformado o seu viver diário, adorando ao Senhor e levando aqueles que estão ao seu redor a também conhecerem o amor de Cristo e viverem na comunhão com Deus. Então, Paulo, ele olha para a igreja de Éfeso, e ele olha para a nossa igreja, ele olha para os crentes de Éfeso, e ele olha para a minha vida como crente no Senhor Jesus, e ele vem e diz o seguinte: olha, você, Nilson, precisa vestir a camisa de Cristo. Você precisa vestir o projeto de Deus, seja na obra missionária, seja na comunhão a partir do seu lar, seja nos seus relacionamentos como pai, marido, como pai, como trabalhador, como crente, como pastor. Onde quer que você esteja, você precisa viver a graça de Cristo através das suas atitudes. E é nesse sentido que, a partir do versículo 7, ele passa a mostrar esses propósitos de Deus que são alcançados apenas, diga-se de passagem, os propósitos de Deus da igreja somente serão alcançados quando cada membro da comunidade, quando cada crente que faz parte da sua igreja está vestindo a camisa de Cristo, presente, trabalhando para a obra do Senhor, usando os seus dons, os seus talentos, que são potencializados pelo Espírito Santo, e dessa obra, naturalmente, dessa forma, a obra de Cristo Jesus se realiza entre nós. Quando a palavra de Deus fala em dons espirituais são ferramentas, são habilidades que o próprio Cristo ressurreto concedeu à sua igreja com o propósito de promover a edificação. Qual é o seu dom? Que dom Deus tem dado para você? Quando a gente analisa dom, muitas vezes, vamos falar daqui a pouquinho sobre os dons bíblicos, mas muitas vezes nós estamos falando de talento pessoal de cada um. Todos nós nascemos ou desenvolvemos alguns talentos, mas quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, além do Espírito Santo capacitar determinados dons, ele vem e potencializa pela graça na sua unção aquele talento que é natural na nossa vida, de forma que esse talento é usado para glorificar ao Senhor através
da nossa vida e através da igreja onde nós estamos vivendo. Os versículos seguintes vão mostrar que, quando Jesus ressuscita, volta para o trono do Pai, ele olha para a sua igreja e ele diz: vou capacitá-la. E o Espírito Santo, ele faz esse trabalho de capacitação, dando a cada crente esse dom para que ele possa trabalhar na obra do Senhor. Em Efésios, o Paulo ele começa dizendo assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo. E ele continua o texto dizendo assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E aí talvez na sua Bíblia, quando você ler o versículo seguinte, talvez você encontre ali uma parêntese, entre parênteses, a expressão, que significa ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O que significa esse parêntese nas versões? Que, nos textos originais mais antigos, textos originais do 1º, 2º século, esse texto não existe. Ele foi um acréscimo pelos copistas, que ao reescreverem, ao multiplicarem os textos, acrescentaram alguma coisa. Essa ideia que os teólogos e aqueles que examinam exegetas têm em relação a isso. Mas não é um acréscimo que atrapalhe, pelo contrário, ele traz luz ao texto originário que existe logo anterior. Primeira ideia: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Qual a ideia que você tem de graça? Graça, lá no texto originário, é a palavra charis, que significa, quem se lembra? Favor imerecido. Isso é graça. Na nossa vida há duas manifestações de graça. A primeira manifestação é a graça pela salvação que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador, e por não termos méritos pessoais, Ele nos dá gratuitamente como presente para a nossa vida. Então, é quando Deus nos declara perdoados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, a graça da salvação nos alcança como um presente de Deus. Essa é a primeira manifestação. Mas a segunda manifestação da graça, que aqui Paulo considera no versículo 7º, é a manifestação da graça, da doação para cada crente de um dom especial. E sobre isso, nós estaremos pensando um pouquinho agora. A cada um de nós foi concedida a graça. Então, o apóstolo Paulo, ele fala da importância dos dons espirituais na singularidade, ou seja, eu tenho dons espirituais, Marlene tem dons espirituais, Diógenes tem dons espirituais, porque todos nós, no momento em que recebemos a Jesus como nosso Salvador, fomos agraciados pelo Espírito Santo de dons espirituais, para que possamos, pelo propósito de Deus, através da nossa vida, realizarmos o nosso serviço cristão. Por isso que a palavra diz, conforme medida repartida por Cristo. Por favor, jamais pense que dom é conquistado. Ninguém conquista dom. Eu me lembro alguns anos atrás, há muitos anos atrás, alguém me disse, eu estou aqui há 20 anos e eu conquistei os cargos que eu tenho. E ela tinha 8 ou 9 cargos na igreja. Eu conquistei. Nós não conquistamos nada. É Deus que nos agracia com dons e talentos. E através dos nossos dons e talentos,
no corpo de Cristo, nós trabalhamos para a realização conjunta da obra de Cristo. Cada um de nós, fazendo parte do corpo de Cristo, é imprescindível para a realização do ministério. Então, Cristo, Ele vê a necessidade da minha vida. Foi Ele que me gestou desde o momento em que eu fui gestado pela minha mãe. Ele me conhece. É Ele que vê a minha vida e é Ele que vê a vida da igreja. E é Ele que dá a cada pessoa que é recebida por ter Cristo como seu Salvador pessoal um dom. Bem como Ele traz pessoas para a igreja para que possam complementar as faltas do corpo de Cristo. É interessante. Quando iniciamos nosso ministério na Igreja Batista lá em Campinas, Nova Jerusalém, eram 42 membros, eram bem poucos. Mais ou menos o que tinha aqui, membros ativos há 6 anos atrás. E nós só tínhamos 5 ministérios, 5 áreas que a igreja trabalhava. E muitas vezes, com a diretoria da igreja, nós nos ajoelhávamos no altar e dizíamos: Deus, manda pessoas, que pessoas possam conhecer o Teu amor e serem dotadas de dons para que nós tenhamos os ministérios funcionando na nossa igreja. Deus nos mandou mais de 100 pessoas que vieram já dotadas de dons, e nós batizamos naquela época, ao longo de 6 anos e meio, não, foram 12 anos e meio, aproximadamente 130 pessoas foram batizadas. Depois de 12 anos, nós tínhamos 37 ministérios, que eram dirigidos, cada um deles, por 2 casais. Lá eram casais que dirigiam os ministérios. Deus proveu, porque é Ele que conhece a necessidade do corpo, e é Ele que age, interage na história, trazendo pessoas para que, juntamente com os demais que já estão, possam realizar a obra do Senhor com mais eficiência, com mais eficácia, levando a palavra de Cristo aos corações daqueles que ainda não conhecem Jesus. Quando a gente vai lá para o texto original, Paulo usa a expressão medida, que lá no grego metron, mostra metaforicamente que, de alguma forma, Cristo, Ele olha para a pessoa, Ele olha para a igreja e Ele mede. Lá no grego significa que Ele poderia usar uma vara de medir, ou metro, Ele poderia usar uma vasilha de medir, Ele poderia usar qualquer outra fonte de medida, mas é Ele que mede, é Ele que vê a necessidade, e é Ele que concede os dons, e concede pessoas para complementarem aquilo que falta no corpo de Cristo. É essa a ideia. Dons não são méritos pessoais. Não adianta nada eu orar e dizer: Senhor, me dá o dom da música, porque Ele já me deu o talento que eu tenho. E quem dá o dom é o Espírito Santo. É Ele que dá, independentemente da minha vontade. Não adianta eu clamar, não adianta eu pedir, não adianta eu chorar, não adianta eu rir. É Deus que mede, vê a necessidade e me concede a cada crente os dons. Portanto, a graça não é algo que eu conquiste pelos meus esforços pessoais, ou pelo tempo que eu sirvo a Jesus. Graça é um dom, presente gratuito de Deus para a minha vida. Então, o critério de distribuição de dons é baseado nos atributos incomunicáveis de Deus. Deus Ele tem o atributo da onisciência, onipresença, onipotência, e Ele sabe todas as coisas. E é Ele que dá os dons. E na dimensão da necessidade do próprio corpo, da própria igreja, Ele vem e Ele vai revestindo cada pessoa que se converte com dons, ou o Espírito Santo vem potencializando os seus talentos naturais para que ele possa servir na obra do Senhor. Mas é interessante que os dons são desiguais. Os meus não são exatamente iguais aos dons da minha esposa, porque eu, Nilson, fui medido pelo Senhor, e Ele viu aquilo que eu necessitava
e ele viu aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo necessitava, de forma que, visando o aperfeiçoamento, Deus dá tudo aquilo que uma igreja precisa para manter a sua unidade e a sua identificação com Cristo. Efésios 4, 8 a 10 diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, Efésios 4:8, Paulo está citando um salmo difícil de ser analisado, o Salmo 68, versículo 18. Falar para você que é fácil entender esse salmo, não é não, tá? Eu gastei mais de 1 hora estudando, pesquisando, procurando compreender teologicamente o salmo. E no salmo diz assim: quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Quando ele usa a expressão levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, Paulo refere-se à vitória triunfante alcançada por Cristo sobre a escravidão do pecado e sobre a morte eterna através da sua ressurreição. Ele está falando do Cristo que nasceu entre nós, viveu entre nós, Cristo, o homem que foi ao Calvário, morreu recebendo sobre si os nossos pecados, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. E ao ressuscitar, ele teve a vitória triunfante sobre o pecado e a morte. Também refere-se à sua ascensão aos céus. Quando ele ascende aos céus, ele é o primórdio daqueles que vão, e ele leva consigo pela sua ressurreição e morte e ressurreição, pela vitória sobre o pecado, ele leva a todos que pela fé receberam a Jesus como Salvador. É essa a ideia, libertando-os da condenação eterna. Então, a sua graciosa distribuição de dons espirituais à igreja é para capacitá-la para realizar seus propósitos. Mas essa capacitação teve um preço, que foi pago na cruz do Calvário. Quando a gente analisa esse texto, nós precisamos entender também que, não sei se vocês se lembram, no Velho Testamento, nas batalhas, quando os israelitas venciam a batalha, eles levavam os despojos. Aqui com Cristo, quando ele vence o pecado, vence a morte, ele leva consigo as nossas vidas. Ele carrega consigo a libertação eterna. Ele paga o preço pelos nossos pecados e ele salva todos aqueles que no passado, no presente e no futuro creram e crerão em Jesus Cristo como Salvador. É essa a ideia. Em Efésios, lá 4, 11 a 13, diz assim, é um texto um pouquinho mais longo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quero analisar esse texto de uma forma progressiva e eu gostaria que você acompanhasse. Ele diz, a cada um de nós foi concedida a graça. A partir do versículo 11, ele vai mencionar 5 dons ministeriais ou dons daqueles que oficializam a obra de Cristo na igreja. Nós vamos observar justamente isso. Aqui ele cita apóstolos, profetas, evangelistas, e aí ele usa, lá na língua original, ele diz pastor e mestre. Ou seja, um pastor que também recebe o dom de mestria, para estar ensinando a igreja.
Não, aqui ele não está falando daqueles que são professores da escola dominical, por favor. Não, ele não está falando em 5 personagens, mas em 4 personagens: apóstolo, profeta, evangelista e pastor, que também é mestre na igreja. Então, são os ofícios da igreja que são concedidos apenas para aqueles que são responsáveis pelo governo da igreja. Sabe, uma das coisas mais marcantes na minha vida é quando eu tenho a alegria de ver crentes se converterem e Deus chamá-los, vocacioná-los para o ministério. Lá na minha ex-igreja, são 5 hoje dirigem igrejas. E eram eles que pregavam ao meu lado nos domingos, hoje são pastores, e dirigem suas igrejas. Mas Paulo, ele vem e fala de apóstolos. Talvez, se você acompanhar a internet, você vai ver que tem um monte de gente aí que gosta de ser chamado de apóstolo, que é um absurdo. Não existem apóstolos nos dias atuais. É coisa humana, não é coisa divina. Apóstolos foram aqueles que estiveram ao lado do Senhor Jesus. Não vou citar aqui os 12, porque deles um traiu, então sobraram 11, que logo em seguida foi também constituído mais um para continuar formando 12. Mas também, apóstolo é chamado apóstolo Paulo, porque Cristo, como nós vimos em mensagens anteriores, ele apareceu a ele pessoalmente, fisicamente, e o chamou. Lá onde foi? A caminho de Damasco. A caminho de Damasco. Então, Paulo foi o apóstolo para os gentios. São os únicos apóstolos. Após o Novo Testamento ter sido escrito, não há mais lugar para apóstolos. Não há como ter lugar para apóstolos. Tem lugar para bispo, que significa pastor. Tem lugar para presbítero, que tem a mesma ideia como oficial da igreja. Tem lugar para pastor, mas não para apóstolo. Me perdoem aqueles que se auto-chamam de apóstolos, porque são, infelizmente, é uma heresia. Profetas. Quem eram os profetas naquele tempo? Primeiramente, eram aqueles que, estando lá no Pentecostes, e diz o texto de Atos, que eles receberam o dom de profecia, e saíram pelas igrejas pregando. Mas, o que é ser profeta? Profeta é todo aquele que interpreta a vontade de Deus em relação à nossa própria vida. Eles saíam pregando as boas novas, saíram naquele período. Agora, pastor, há profetas hoje? Cuidado, tem profecias e profetadas. Profecias são aquelas que vêm de Deus, profetadas são aquelas que vêm da mente do próprio homem, que muitas vezes fala um monte de besteira. Eu tenho encontrado ao longo da minha vida pastoral profetadas, crentes que chegam. Um dia uma senhora chegou na minha igreja e pediu para falar conosco no final do culto, e ali eu a recebi juntamente com um casal de diácono e diaconisa, e ela disse: pastor, há 11 anos atrás eu me divorciei do meu marido, porque ele tinha conhecido uma outra mulher, e ele casou-se com ela. Mas, pastor, eu fui lá na igreja, não vou citar aqui para não ser processado, eu fui lá na igreja tal, e quando eu entrei naquele grandioso templo, uma senhora veio e disse: eu sou profetisa, e Deus está falando para mim que o seu marido vai voltar para você. 11 anos depois da separação. E eu perguntei para ela: minha senhora, seu ex-marido, ele está bem com a sua esposa? Ah, está. Eles têm filhos? Tem 3. Agora eu pergunto para a senhora quer que Deus destrua o lar que foi recriado para voltar para a senhora depois de 11 anos, quando muito amor já passou pelo coração daquele casal? A senhora não acha meio estranho? Eu disse para ela: cuidado, isso não é voz de Deus, pode ser voz do diabo. Cuidado, não ouça essas profetadas, elas acontecem. No tempo do próprio apóstolo Paulo, havia um código ético de honra entre as igrejas.
Porque o profeta chegava e ele ia para uma casa, dormia na casa, almoçava na casa, jantava na casa, e dava trabalho para aquela família. E aí, a ideia era, se ele passar mais que 3 dias, manda ele embora. É verdade, era essa a ideia, manda ele embora. Eu recebi um casal na minha igreja, Nova Jerusalém, há muitos anos atrás, que recebeu um profeta para falar o final de semana. E aí o pastor chegou e disse para o casal: olha, vocês têm a melhor casa da igreja, leva ele para a sua casa. O pastor pediu, e eles levaram. Esse casal era dono de vários supermercados na cidade, e o único lugar que ele poderia colocar aquele homem que eles não conheciam, para não deixá-lo junto aos filhos, colocou no escritório para dormir. Quando amanheceu o dia, eles foram lá, cadê o homem? Tinha sumido. Quando ele foi examinar as gavetas onde ele guardava cheques e dinheiro, tudo tinha sumido. Isso aconteceu, foi uma realidade. E aí eles vieram e me disseram: pastor, mas ele pregou tão bem, ele falou tantas profecias para a igreja, mas era um bandido. Cuidado. Há lugar para profetas nos dias atuais? Sim, na voz dos seus pastores, na voz dos seus evangelistas, na voz daqueles que interpretam a palavra de Deus, mas não é comum. Evangelistas são aqueles que levam a palavra de Deus com amor sobre a obra do Espírito Santo em seus corações. Estamos aqui hoje, Igreja Batista, como fruto de um evangelista que foi Benedito Dorta Bernardes, meu avô. Ele ia na feira, ele tinha 1,5 m, ele levava um banquinho de 0,5 m, subia em cima do banquinho e ele pregava o evangelho. E ali apareceram outros que eram crentes e batistas, e eles organizaram a primeira igreja batista de Sorocaba. Ele era um evangelista. Aos 70 anos de idade foi ordenado pastor. Pastoreou 5 anos e Deus o chamou. Mas naquele tempo tinha Barnabé, tinha Silas, tinha Timóteo, tinha João Marcos, tinha Apolo, que foram usados como evangelistas na obra do Senhor. Agora, ao longo do tempo, eu tenho visto Deus chamar homens e mulheres para serem evangelistas. Talvez vocês não tenham conhecido Maria Mangaba, faleceu há pouco tempo, grande evangelista. Ela com sua amiga começaram o trabalho aqui em Capela do Alto, que depois nossa família adotou, e por lá eu passei vários anos, foram 5 anos, né, Marlene? Pregando naquele pequeno grupo, que começou com 2, 3 pessoas, quando saímos tínhamos 28, 29 membros, depois de 5 anos de trabalho. Mas quem começou foi uma mulher, uma ex-freira, evangelista. Deus precisa de homens e mulheres que tenham coragem de pregar o amor de Deus, coragem de evangelizar, coragem de vivenciar o evangelismo de Cristo. E pastores e mestres. O texto original, como disse, ele nos conduz à ideia de que um homem, pastor, também é mestre. São 2 dons intrinsecamente ligados. Paulo, na letra original, ele usa ali não me lembro exatamente no grego qual é o nome, mas aquela letra que está ali significa que é um só. Deus dá a pastores o dom de pastoreio, mas também o dom de ser mestre na palavra do Senhor. Então, para ser um pastor, é necessário ter uma chamada, que acontece como obra do Espírito no coração humano, concedendo o dom que deve ser desenvolvido através dos estudos, aperfeiçoado nos seminários teológicos. Além de chamada, é uma vocação para servir, vocação para amar, vocação para estar liderando a igreja na pregação do Evangelho. Eu fui chamado quando eu tinha 15 anos de idade. Fui para o seminário com 18. Formei o seminário aos 22. Fui ordenado em 8 de dezembro de 1978. Muitos de vocês nem tinham nascido nessa época. O fato é que é uma chamada. Agora, é interessante que quando Paulo cita 5 dons para 4 personagens, ele não
não tem intenção de exaurir ou limitar a diversidade de dons. Porque aí ele vem e escreve em Romanos 12, mais dons. Aí ele vem para 1 Coríntios 12, descreve outros dons. Alguns autores dizem que existem 27 dons diferentes citados por Paulo. 27 dons diferentes. Então, cada um de nós, não importa quem sejamos, Deus ele olha para nós e pelo seu Espírito nos concede dom para serviço do Senhor e para servir com a nossa vida. Aí ele diz, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os dons que o Espírito Santo concede são imprescindíveis para o aperfeiçoamento da igreja, para o serviço da igreja, para a unidade da fé, para o crescimento da igreja em amor, para que juntos, cada um, realizando a sua obra, possa, na soma, manter a unidade da graça de Cristo. Efésios 4:13a diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Puxa, a unidade da fé tem a ver com o objeto da nossa esperança. A vida eterna ao lado de Cristo. E que como crentes nós alcançaremos um dia através da nossa morte ou quando Cristo voltar. Trata-se, na verdade, Paulo aqui ele diz, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Trata-se da referência à segunda vinda de Cristo, quando ele virá buscar a sua igreja. Pela obra continuada do Espírito Santo nos corações, usando cada crente através do seu dom, nós, até que Cristo volte, estaremos realizando a sua obra. E é interessante que, lá no Apocalipse, ele diz, eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mas ele fala conhecimento do Filho de Deus. Se eu perguntar para cada casal aqui presente, quanto tempo levou para vocês se conhecerem? E se conheceram plenamente? Adriano, quanto tempo você namorou? 2 anos. E depois? Casaram. E quanto tempo levou para você conhecer sua esposa? Está conhecendo ainda? Eu pergunto para você, quanto tempo você leva para conhecer o Senhor Jesus? Quanto tempo você leva para vivenciar o amor de Cristo no seu coração? Quanto tempo você leva para estar dividindo com Ele cada momento da sua vida? É uma vida. Porque a cada dia mais, eu conheço mais daquele que é o Senhor da minha vida. Eu jamais serei plenamente satisfeito no conhecimento de Cristo, porque através das experiências que eu tenho com Ele, a minha busca diária me leva a conhecer a grandiosidade do seu amor. Então, esta unidade não é estática, ela é dinâmica, num processo contínuo que exige dedicação pessoal, busca de um relacionamento íntimo com Deus, com Cristo, sob a orientação do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. À medida que nos tornamos mais íntimos do Filho de Deus, também nos tornamos mais dependentes do Pai e submissos à sua soberana vontade. Para completar, nessa busca diária, não pode haver espaço para divisões dentro do corpo de Cristo. Deve-se buscar sempre o consenso que é dado pelo Espírito Santo nos corações, porque a partir do momento que há divisão no corpo de Cristo, é a igreja que sofre, é a igreja que enfraquece, é a igreja que se consome, é a igreja que deixa de existir, porque ela passa a viver dentro da ótica humana e não dentro da ótica espiritual dada pelo Espírito Santo do Senhor. Para que isso aconteça é necessário um nível de humildade, uma busca de comunhão, um sentimento de unidade que foge aos conflitos, evitando a divisão da igreja. Eu não sei quantas divisões essa igreja teve, ouvi muitas histórias, não me preocupo com elas, mas eu me preocupo com a presença, com o presente hoje. Quem somos? Para onde vamos? Como iremos? Iremos individualmente? Ou iremos juntos? Eu ouvia, antes de sair de casa,
a mensagem de um pastor muito querido em São Paulo, e ele disse o seguinte: cuidado com a igreja monotônica. Cuidado com a igreja monotônica. O que ele está dizendo? Quando uma igreja ela se insurge num grupo e o grupo passa a dominá-la, ela deixa de ser a igreja do Espírito Santo para ser uma igreja humana. Cuidado. Quem deve dirigir a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vida é o Espírito Santo. E quem deve mover a história para que sejamos completos em Cristo Jesus, como corpo de Cristo, é o Espírito Santo, na obra de Cristo Jesus nos nossos corações. Então nós, como igreja, precisamos a cada dia estarmos conscientes, vivenciando o amor de Deus no nosso coração e imbuídos no desejo sincero de servir, mas servir à sombra da cruz de Cristo, para que Cristo cresça e nós desapareçamos. Sabe, às vezes eu fico triste porque nos meus 5, 6 ministérios anteriores, raras vezes fui convidado para voltar. Isso às vezes entristece o nosso coração, mas de repente, uma daquelas ovelhas desses ministérios nos encontra e dá um abraço gostoso e diz: pastor, que saudade de tê-lo ao nosso lado. Muitas vezes nós não conseguimos compreender os ministérios passados, mas nós precisamos aprender a homenagear os homens que passaram pela vida da igreja, porque foram servos de Deus. Não importa se naquele ou neste ou no futuro momento haja alguma dificuldade, são servos do Senhor e devem receber o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma bondade da igreja onde estiveram. Efésios 4,13 diz: cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há duas colocações aqui que são fundamentais. Primeiro, eu preciso buscar a maturidade em Cristo. Segundo, eu preciso ter como alvo alcançar a plenitude em Cristo. Buscar a maturidade em Cristo é submeter-me ao processo continuado de crescimento espiritual, onde cada membro se torna cada vez mais parecido com Jesus, em seus pensamentos, em seus projetos de vida, em seus sentimentos, em suas atitudes. Quando ele vai tomar uma atitude, ele pensa no seu coração: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então ele chega ao ponto em que ele se torna um homem maduro, um homem constante, um homem estável, um homem que tem visão espiritual e que a aplica na sua vida no decorrer de toda a sua história. Buscar a plenitude de Cristo significa atingir o alvo que Cristo propôs para o nosso coração. Mas ele, na verdade, é um convite. Foi usada uma palavra há poucos minutos atrás pelo Natan: jornada. Vida cristã é uma jornada pelo crescimento espiritual. Significa conhecer, possuir e viver as qualidades, virtudes presentes em Cristo. É a ideia de incorporar no nosso bem viver, no nosso dia a dia, amor, compaixão, humildade, perdão, justiça, sabedoria, fé, paciência, esperança. São qualidades imutáveis do Filho de Deus que viveu entre nós e que nós devemos ter nos nossos olhares justamente para vivermos essa jornada diária, relacionando-nos, primeiro, com Jesus, segundo, com aqueles que estão ao nosso redor, nossa esposa, nossos filhos, terceiro, com a nossa igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, vivendo o amor de Deus. Agora, é fácil? Não é. Paulo, lá em Gálatas 2,20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu em quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus,
e que Ele me amou e Ele se entregou por mim. Quem busca a plenitude de Cristo jamais ficará entre dois senhores, jamais ficará entre César e Cristo, jamais pisará em dois lugares diferentes, um pé na graça de Deus, um pé no mundo. Quem tem Jesus Cristo no coração, procura cada dia olhar para Jesus e vivenciar esse amor de Cristo no coração. Não há qualquer propósito nós olharmos e dedicarmos a nossa vida aos conceitos de líderes, porque líderes são falhos, políticos são falhos, mas Cristo não é falho, Cristo é verdadeiro, é cheio de graça, e é aquele que vem estar ao nosso lado. Quase final. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, diz Paulo, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Paulo ele usa aqui uma metáfora, crianças. Jesus usou uma outra metáfora quando ele conta as parábolas, as crianças na praça. Vocês se lembram? Eu estava lá na Suécia e eu gravei uma mensagem falando sobre isso aqui para a igreja. Foi na época da pandemia. Paulo ele usa a metáfora das crianças sendo levadas de um lado para o outro pelas ondas do mar ou pelo vento. Descreve a inconstância e a falta de discernimento de quem não está firmado em Cristo Jesus. Compara crentes imaturos a crianças que não possuem discernimento e são facilmente influenciados ou enganados. Vocês se lembram qual a carta que onde Paulo escreve? Ele diz assim: eu queria lhes dar coisas mais substanciais, queria lhes dar arroz e feijão, mas eu tenho que lhes dar leitinho, porque infelizmente, ainda são inconstantes. Não cresceram espiritualmente. Ele começa uma das cartas dizendo exatamente isso. Então, a falta de conhecimento doutrinário e intimidade com Cristo fragiliza a nossa vida, tornando-nos suscetíveis às falsas doutrinas e ensinamentos enganosos. O termo, ele diz assim, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Aqui, vento de doutrina, usado por Paulo, tem origem numa palavra grega que se traduz por vento. Não é a palavra pneuma, que é usada para descrever o Espírito Santo que age, mas aqui é a palavra anemos, que é um termo que significa aquele que se deixa levar pelo vento. Quando você está em qualquer lugar, às vezes estou lá no sítio e eu tento entender de onde vem o vento, mas tem hora que ele vem de cá, tem hora que ele vem de lá, tem hora que ele vem do sul, tem hora que ele vem do norte, do leste, do oeste. Não dá para a gente entender para onde vai o vento. Mas o perigo é quando os ventos, nos deixamos levar pelos ventos de doutrina, que periodicamente aparecem nos vários momentos da história eclesiástica. Tem a ver com os enganos teológicos que se manifestam de diversas maneiras, segundo as tendências de cada tempo. Eu era seminarista e ali nasceu, naquela época, a teologia da libertação, que era uma teologia que prega o socialismo, o marxismo, que, graças a Deus, se limitou a meia dúzia de expoentes. Hoje em dia, nós temos a teologia da prosperidade e temos a teologia da relatividade, quando dizem que quando Deus escreveu assim, não é bem assim, é mais ou menos assim. Eu posso interpretar como eu quiser, isso é relatividade. E nós temos vivido nesses tempos pessoas que, enganadas por líderes e crentes, que usam isso para o bem pessoal, e os crentes despreparados, ignorantes em relação à vontade de Deus na Bíblia Sagrada, caem nessas palavras, infelizmente. Aí ele diz, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Havia naquela época de Paulo, dois grupos. O primeiro eram os judeus, que exigiam que se cumprissem regras, prescrições
legalistas, e os segundos eram os chamados gnósticos, que ensinavam conceitos diferentes do Evangelho. Os judeus, eles, de manhã, eu estive dizendo durante a escola dominical, que os judeus exigiam que as pessoas cumprissem 2 torás, o Torá escrito, que nada mais era que o Pentateuco, e o Torá oral, que era justamente as interpretações. Por outro lado, havia um outro grupo, que eram os gnósticos. Os gnósticos foi a heresia mais perigosa que abalou a igreja por 3 séculos. 3 séculos de heresia, com os crentes brigando contra ela, que dizia que a salvação da alma vem através do conhecimento da gnose. Quanto mais eu conheço de Deus, e esse conhecimento é secreto, somente eu e alguns conhecem, e somente eu e alguns seremos melhores e melhor compreendidos por Deus. Era o gnosticismo. Paulo, ele condena essas 2 correntes, a corrente judaica e a corrente dos gnósticos, que estavam infiltrados na igreja de Éfeso. E aí ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, ele diz, olha, conheça a palavra de Jesus, conheça a vida de Jesus, conheça os ensinos de Jesus, e seja motivado pelo amor que motivou o coração de Cristo, para que haja unidade na igreja do Senhor Jesus. Ele diz, cresçamos em tudo. Ele diz o seguinte, olha, você precisa crescer no aspecto físico, intelectual, emocional, espiritual, abrangendo todo o seu caráter, sua ética, seu relacional e as suas atitudes em relação ao seu próximo, naquele que é o cabeça. Paulo diz, Jesus é o cabeça da igreja, do corpo que é a igreja. Sendo cabeça do corpo, a igreja, ele é o exemplo a ser seguido continuamente. Ou seja, Paulo aqui ele faz um convite para que continuamente busquemos a santidade e uma vida que reflita o caráter de Cristo. Eu preciso refletir o caráter de Cristo. E aí ele conclui. Chegamos no 16. Primeira e única conclusão. Ele diz, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui presente ou que me ouve, sabe por que a igreja de Cristo deixa de crescer? Porque nós não vestimos a camisa de Cristo e não estamos presentes realizando a obra do Senhor Jesus. Quando nós vestimos a camisa de Cristo, estamos juntos, celebrando o culto, pregando o Evangelho, visitando os lares, cuidando uns dos outros, usando os talentos que Deus nos deu para a edificação da igreja, a igreja naturalmente cresce. Ela cresce. Uma criança só deixa de crescer se ela for uma criança doente. Se as glândulas, talvez as endócrinas, não funcionem de alguma forma, e aí ela tenha um problema que não haja crescimento. Como outras funcionam ao contrário, crescem demais. Um dia desse, vi um homem em algum país com 2,90 metros, porque uma das glândulas não funcionou direito, a do crescimento. Ora, aqui Paulo está usando a metáfora do corpo humano, que possuindo muitos membros com muitas funções, se interagem entre si, e assim, naturalmente, o corpo humano cresce com o auxílio de todos os membros. Igualmente pela presença de Cristo, que distribui dons na igreja, quando todos esses dons dos crentes se unem para realizar a obra do Senhor, há o crescimento natural da igreja. Eu quero encerrar dizendo que Deus quer que você use seus dons recebidos pela graça de Cristo, através da presença do Espírito Santo em sua vida. O uso dos seus dons produz unidade na sua vida, mas também produz unidade espiritual na sua igreja. Igreja com crentes dotados de dons do Espírito, que não se colocam diante de Deus para utilizá-los para a unidade do corpo de Cristo, são igrejas que param no tempo e não crescem. Nosso templo ficará pequeno. Dá uma olhada. Quantos lugares foram aprovados para a nossa igreja?
se não me falha a memória, 159. Quantos somos aqui presentes? 31. Tem alguma coisa errada? Nosso templo ficará rapidamente pequeno quando nós, seus membros, nos unirmos para glorificar a Cristo, através da nossa vida, através dos nossos dons, através da nossa história, realizando com amor, realizando com graça, realizando com sabedoria, com felicidade a obra do Senhor, e não se escondendo muitas vezes no recôndito do seu lar, da sua casa, e deixando de estar presente na casa do Senhor. Convido vocês a colocar isso em pé. E eu quero relembrar o texto que nós lemos domingo passado, Efésios 3, 14 a 21, onde Paulo, ele faz uma oração. E eu gostaria de nós novamente relembrarmos esse texto. Vamos ler juntos? Diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no seu íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Pai, te pedimos que a Tua graça seja sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa igreja. Que no despertar pelo Espírito Santo, agindo em cada coração, nós possamos estar mais unidos uns com os outros, mais prontos para te servir, mais prontos para participarmos nos ministérios com nossos talentos, com nossos dons, e assim glorificarmos o Teu nome. Mas glorificarmos o Teu nome através das nossas vidas, a começar nos nossos relacionamentos, no nosso lar, no trabalho e onde quer que estejamos. Que através da nossa vida, outras vidas sejam influenciadas para serem satisfeitas em Cristo Jesus. Pai, nos perdoe, porque tantas vezes deixamos de estar na Tua presença, tantas vezes deixamos de usar os nossos dons e talentos, mas que Teu Espírito esteja, ó Deus, abrindo a cada dia as oportunidades para que possamos testemunhar da graça salvadora que temos no nosso coração, da experimentação dessa graça no nosso dia a dia, no Teu infinito amor que nos conduz, da presença viva do Teu Espírito que orienta, que ministra a necessidade de vivermos em santidade e que, sobretudo, deseja, pela obra de Cristo Jesus, que estejamos cada dia mais unidos uns com os outros, vivendo a unidade do corpo de Cristo como Tua igreja. No nome de Jesus nós oramos. Amém.